Legal. E hoje a live tem como tema estratégia nutricional do paciente que tem compulsão alimentar. E tem tudo a ver com a nossa semana da nutrição comportamental, tudo em função do nosso super curso do dia 25 de setembro. A ideia, para quem não sabe, é que a gente está fazendo um grupo VIP e lá dentro do grupo a gente está compartilhando ideia, compartilhando ferramentas de nutrição comportamental. Só que amanhã vai ter um super sorteio de 2 inscrições para o curso de nutrição comportamental da Nutrição Cursos. E a ideia é que 2 nutricionistas ou acadêmicas de nutrição ou psicóloga, porque eu sei que tem psicóloga lá também, vão ganhar totalmente grátis inscrição para o curso. E o curso ele tá incrível, cheio de informação, cheio de ferramenta de nutrição comportamental. O primeiro módulo é todo sobre os aspectos psicológicos, que vai ser ministrado pela Silvia. E o segundo módulo é da parte da nutrição, que vai ser ministrado por mim. E o grupo tá muito legal. A gente tá trocando muita ideia. E vamos ver quem é que vai ganhar. Quem é que vai ganhar essa super inscrição. Bom, eu não falei no grupo qual era a ferramenta que eu ia trazer para vocês hoje, porque eu quero falar sobre toda a conduta da compulsão alimentar mesmo. A Fran, a Moni, o Ismael, bem-vindos, Ruth. A Ruth tá no grupo, que eu me lembro. Bem-vindos. A Maiara, Tatiana. Então, vamos pensar, eu já entreguei lá no grupo a ferramenta do modelo transteórico. O que é aquele modelo transteórico? Vou dar só uma pinceladinha para vocês. Então, é uma ferramenta que a gente consegue rastrear o estágio em que o paciente se encontra para fazer uma mudança do comportamento alimentar. Por que a gente precisa saber o estágio que ele se encontra? Para poder encaixar a estratégia adequada ao caso dele. Porque se a gente se basear e generalizar a nossa conduta, a gente não vai acertar tão bem. Então, se o paciente estiver não muito pronto para mudar muitos os hábitos alimentares dele, ele vai estar no pré-contemplação ou no contemplação, a gente não pode simplesmente entregar um plano alimentar para ele e achar que ele vai super resolver a vida dele com esse plano alimentar. Porque ele vai ter muita dificuldade de aderir. Ele vai ter muito mesmo. Então, a ideia é a gente colocar em prática essa ferramenta, descobrir qual é o estágio de mudança que ele se encontra e conseguir adaptar a nossa conduta nutricional, né? Quanto mais pronto para mudança, mais a gente consegue desafiar ele, dar estratégias nutricionais bem desafiadoras, bem difíceis, que mudam muito mesmo a rotina alimentar dele. Mas se ele tiver, né, naquele estágio mais inicial, contemplação, pré-contemplação, a gente tem que ir de leve, tá? Às vezes a gente nem deve entregar um plano alimentar, porque senão a gente vai realmente perder esse paciente. E a ideia não é perder o paciente porque a gente não quer perder o dinheiro, o paciente, é porque ele realmente precisa da nossa ajuda, né? Então, a gente precisa segurar ele no consultório até o final, até ele chegar no objetivo. Independente se ele que veio porque ele quis, ou se porque o médico encaminhou, a família trouxe, enfim, qual for o motivo, tá? Então, quando vem um paciente que diz que tem compulsão alimentar, primeiro eu acho que a gente tem que avaliar se ele realmente tem a compulsão alimentar, tá? Porque compulsão alimentar é um transtorno alimentar, ele é um problema bem grave e que, querendo ou não, a gente não consegue trabalhar totalmente sozinhas, tá? A gente precisa de uma psicóloga, a gente precisa ou de um psiquiatra, de outros profissionais, de uma equipe multidisciplinar para nos dar embasamento, para nos dar força e para dar a terapia que o paciente realmente precisa, porque ele tem transtorno alimentar. A nutrição comportamental, ela utiliza muitas técnicas comportamentais, ela utiliza muitas estratégias que trabalham emoções, que trabalham aspectos psicológicos também. Mas, quando o paciente tem um transtorno alimentar, é um caso mais grave. A gente não pode simplesmente segurar esse paciente sozinhos no consultório, combinado? Mas a grande maioria que vem falando que tem compulsão alimentar, eu vou dizer pra vocês, não é compulsão alimentar, tá? É só
tédio, uma vontade de comer, um belisquete todo dia, toda hora, ou uma dificuldade realmente de saber o porquê que ele precisa mudar. Isso não diminui, né, o quanto vocês precisam entender, né, as necessidades desses pacientes e transformar a vida dele, enfim, porque realmente, né, comer fora de hora, comer, beliscar demais e seja qual for a questão, pode ser o comer emocional também, é bem ruim e faz o paciente se sentir fora do controle, faz o paciente às vezes ganhar peso e ele vai reclamar, tá? A Mary mandou uma solicitação, mas acho que é sem querer. Não tem problema, Mary. Bem-vinda! Bem-vinda à live. E vai chegando o pessoal e a gente vai falando. Ah, eu esqueci de colocar o tema, vou colocar aqui. Compulsão alimentar. Pera aí. Deixa eu botar aqui, fixar o comentário. Pronto. E daí o pessoal vai chegando, vai sabendo sobre o que a gente tá falando, tá? O que a gente tem que ver? Como a gente é nutricionista, eu acho que a gente tem que começar pela parte nutricional mesmo, né? Não só da nutrição comportamental especificamente, já ir trabalhando emoções, já ir tentando entender quais são o que leva o paciente a comer. Mas assim, eu acho que a gente tem que pensar mesmo, né? No que a gente tem que fazer como nutricionista, identificar o que ele tá fazendo em casa, os horários que ele tá comendo, né? Tentar orientar esse paciente, como a gente já tem em mente, por exemplo, se alimentar da forma mais natural possível, explicar para esse paciente que se a gente comer muito alimento industrializado, a saciedade não vai vir tão bem, né? E que quanto mais natural for esse alimento, eu sempre explico para ele assim, ó, pensa que nós somos seres da natureza e que a gente tem que se alimentar de alimentos naturais, porque, né, é compatível. Então eu explico que alimentos muito industrializados têm muitos aditivos químicos, muitos ingredientes que o corpo não assimila muito bem e que, portanto, não alimenta tanto. De um jeito bem fácil de explicar, eu oriento ele para que ele se alimente da forma mais natural possível, tá? E que ele tente, pelo menos, identificar o que ele tá, o que tá buscando, o que tá fazendo ele buscar esse alimento fora de hora, tá? Eu oriento também o paciente a beber água, né? Tô falando as coisas bem básicas, porque bem nutricionais agora, depois eu falo da parte mais estratégica da nutrição comportamental, tá? Mas é que vocês têm que lembrar de coisas básicas, mas que são bem importantes, pra gente trabalhar a emoção, mas não vai deixar de trabalhar, por exemplo, a hidratação do paciente. O paciente às vezes tá com sede, não se dá conta, esquece de tomar água. E até que ponto ele tá se hidratando adequadamente? Até que ponto, né, ele não tá com a dificuldade de diferenciar se ele tá com fome ou se ele tá com sede. Então, rastreia, descobre a quantidade de água que ele tá tomando ao longo do dia. Que isso pode, sim, ajudar ele a identificar realmente se ele tá com fome ou não. A outra coisa bem importante, quando o paciente chega reclamando que tem compulsão alimentar, sendo compulsão alimentar ou só um comer emocional, é identificar se ele está fazendo uma dieta muito restritiva, tá? Lembrando que é muito difícil não ter compulsão alimentar ou descontrole na alimentação quando a gente está se submetendo a uma restrição muito severa nutricional. Porque o corpo tem duas vias, né? Tanto a psicológica quanto a fisiológica vai tentar compensar essa deficiência, essa dificuldade de busca nutricional. Então, né, a gente sabe que, vou fazer uma dieta cetogênica, vou fazer uma dieta low carb, vou fazer uma dieta, sei lá, dos pontos, sei lá qual é a dieta restritiva, mas que não é algo que está compatível com a vida, com a rotina desse paciente. O que vai acontecer? Ele vai conseguir fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu acho que até o tempo, né, bom, assim, que eles conseguem. E aí depois parece que inconscientemente eles ficam com saudade de comer aquela comidinha que eles gostavam antes. Eles ficam se dando conta de que a vida era muito melhor quando eles podiam comer pizza ou carboidrato, ou seja lá, aquele nutriente que eles simplesmente tiraram da dieta. Então, assim, é muito natural que emocionalmente o paciente busque esse alimento, que ele queira, né, tirar os atrasados de não ter comido todos esses meses esse alimento. Então, na parte psicológica, né, se tem uma psicóloga aí, ela vai dizer que horror o jeito que ela tá falando,
Mas é só pra gente tentar se entender, né? Porque Nutri se entende desse jeito, né? E o paciente entende também. E o aspecto fisiológico, naturalmente, nosso corpo precisa de nutrientes, precisa de carboidrato, precisa de proteína, precisa de lipídios. Então, quando a gente, simplesmente tira um nutriente bem importante da alimentação, fisiologicamente, o corpo vai dar impulso de fome. Então, são 2 motivos pelo qual é muito difícil seguir uma dieta restritiva a longo prazo, tá? Dietas restritivas funcionam enquanto a gente tá fazendo elas. Depois que a gente para de fazer, a gente ganha peso de novo e muitos pacientes começam a ter a famosa compulsão alimentar, tá? Então, eu tô falando de sede, hidratação, eu tô falando de dieta restritiva, eu tô falando de entender o que leva o paciente a buscar o alimento. Então, por exemplo, a gente sabe que agora tá muito polêmica essa questão de comer de 3 em 3 horas. Mas eu não quero que vocês orientem os pacientes, eu não tô dizendo pra vocês orientem os pacientes a comerem de 3 em 3 horas. Mas vamos combinar que, a cada 3 a 4 horas, a maioria das pessoas tem fome. Quando eu falo fome, é fome no sentido de o corpo precisa de nutrientes, o corpo precisa de energia. Então é um período, tá? Tem um percentual que fica bem com o jejum? Tem. É pequeno, tá? Mas a gente não tá falando desse pessoal que fica bem com o jejum. Porque quem tem compulsão alimentar significa que não se deu bem com o jejum e que não se deu bem com a dieta restritiva, tá? Então a gente tá partindo do princípio que eles precisam comer, né, mais ou menos de 3 a 4 horas. Mas a gente, como nutricionistas, a gente tem um dever de ensinar eles a perceber a fome, tá? E é hoje que eu vou mostrar essa ferramenta pra vocês a escala da fome e saciedade, de como trabalhar isso, para que realmente não seja vocês que vão ensinar eles a comer de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas, mas que eles consigam se questionar se realmente ele tá com fome ou se ele tá só com vontade, desejo, tédio, seja lá qual for o motivo que tá fazendo ele buscar esse alimento, tá? É bem importante que... E aí vem a questão do diário alimentar. Eu não vou falar do diário alimentar, mas eu só, pincelei. Lá no grupo VIP o pessoal falou do diário alimentar. Às vezes a gente usa o diário alimentar só pro paciente ter uma noção do que faz ele comer, tá? Não tem como fazer diário alimentar o tempo todo. O paciente não tem paciência, não tem saco, ele não faz. Mas é interessante que ele consiga perceber o que faz ele comer. E por causa do... o diário alimentar, ele ajuda a entender esse gatilho. O que é o gatilho? É o que faz ele buscar esse alimento quando ele não tá com fome realmente. Então, isso pode, normalmente, ser um sentimento, tá? Normalmente, uma coisa externa que acontece na nossa vida que vai causar um pensamento que automaticamente gera um sentimento que faz a gente se comportar de um jeito específico, que no caso de quem tem compulsão alimentar, come, tá? Então, acontece alguma coisa, eu brigo com alguém, eu tô em quarentena, eu tô estressada, eu tô com tédio, aí o que acontece? Eu tenho o pensamento de que, tá tudo um saco, preciso me alegrar. O que eu sinto quando eu penso que tá tudo um saco e eu preciso me alegrar? Me sinto triste, me sinto frustrada, me sinto de saco cheio. E aí, o que eu faço? Eu como. Então, é importante que o paciente, que a gente ajude ele a entender esse gatilho, se é um sentimento que vem de uma coisa externa, para que ele consiga, pelo menos, identificar esse momento que tá acontecendo. Tem uma ferramenta que ajuda isso também, tá? O quadro das estratégias e tem outras também, que depois eu vou contar pra vocês em outras lives e no curso a gente vai falar mais a fundo sobre isso. Mas a importância é que ele saiba quais são os acontecimentos que fazem com que ele tenha sentimentos ruins, que fazem ele comer por compulsão alimentar, por descontrole, tá? E que eu vou falar pra vocês agora é a da fome e saciedade. Fora a ferramenta, lembrem, também de orientar o paciente a fazer exercício físico e ter o intestino saudável, Nutricionistas, não esqueçam. Quem faz exercício físico estimula a produção de serotonina, de neurotransmissores e faz o paciente se sentir bem,
Então a gente não vai ensinar a fazer séries, nem o exercício, mas a gente vai orientar que é importante ele, mesmo dentro de casa, mesmo com todas as limitações atuais, que ele, né, de alguma forma, nem que ele bote uma música e dance, mas já vai estar mexendo o corpo e vai estar aumentando a produção de neurotransmissores. E lembrando que se o paciente realmente tem compulsão alimentar, a gente tem que orientar com jeitinho, não na primeira consulta para não assustar o paciente, mas orientar ele que é importante ele fazer uma terapia, se tem uma parceria, e é bem legal ter uma parceria com uma psicóloga boa, indicar essa psicóloga. Nem todas as psicólogas estão aptas, né, a trabalhar com compulsão alimentar, porque é uma especialidade também, assim como nem todas as nutricionistas sabem trabalhar com comportamento alimentar. Então a gente tem que entender quem são as nutricionistas que trabalham, quem são as psicólogas que trabalham e poder indicar. Só não assustem, né, o paciente de cara, porque às vezes eles ficam meio assim. Então segura, não precisa ser na primeira consulta, mas entendam. Se for um transtorno alimentar, a gente precisa de ajuda. Não é assim. Bom, agora eu quero mostrar pra vocês a ferramenta que eu utilizo muito em consultório, que é a escala da fome e da saciedade, tá? Eu sempre digo pro meu paciente que a melhor ferramenta, e eles ficam me olhando, eles gostam muito quando eu digo isso, que a melhor ferramenta para emagrecer, claro, se o objetivo dele é emagrecer, ou, né, melhorar a saúde, enfim, mas emagrecer cai muito bem. Claro, cuidem, né, não tem anorexia, né, porque não vão estimular uma coisa que não é pra estimular. Mas eu sempre digo assim, a melhor ferramenta que a gente tem pra emagrecer é escutar a fome e a saciedade. Eles ficam me olhando. E eu vou te ensinar agora como fazer isso. A primeira vez que eu vou usar esse recurso, tô até usando o celular da Glaube hoje. Vamos ver se eu consigo. Meu Deus, que nervosa. Fome, tá aqui. Yes! Torçam, ó, tá dando certo. Blá, blá. Bom, vocês estão enxergando, eu tô enxergando aqui a escala da fome. Qual é a ideia? É mostrar pro paciente, dentro da consulta, tá? Que existem alguns estágios que a nossa fome vem chegando e que a maioria das pessoas, ou pelo menos um grupo maior de pessoas, sentem as mesmas coisas, têm os mesmos sintomas, tá? Deixa eu arrumar aqui a minha tela para conseguir enxergar junto com vocês. E aí eu digo para eles assim, bom, qual é o objetivo dessa ferramenta? Eu vou te ensinar a usar ela agora no consultório, mas tu vai levar e vai utilizar ela em casa, vai perceber cada um dos estágios de fome, né, que você estiver sentindo esses sintomas. Percebam, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas ali no primeiro estágio, tá, de 0 a 4 não tem sintoma nenhum, né? Porque o corpo tá só ali se preparando pra mandar. Nos comentários. Podem perguntar se vocês quiserem perguntar, fiquem bem à vontade, porque se eu não enxergar, a Gabi vai me dizer. E fiquem bem ligadinhos aí que eu respondo, não tem problema. Desativa os comentários pra eles poderem enxergar. Como é que eu faço pra desativar os comentários? Eu não faço ideia. A gente tá aprendendo. Os 3 pontinhos. Né? Não, mas não desativou. Consegue mais. Estão conseguindo enxergar? Eu não tô conseguindo ver o que eles estão escrevendo. Não consigo. Eu tô conseguindo. Tá? Até agora ninguém perguntou nada. Bom, vamos lá. Então eu digo pra eles assim, ó, a melhor ferramenta que você tem pra emagrecer ou pra ter um peso saudável é você se conectar com o seu próprio corpo. Tem várias ferramentas, a Silvia vai falar do Mindful Eating também no curso, tá? Mas a escala da fome e saciedade ajuda muito. E aí ele vai aprender a entender quando que ele realmente tá com fome. Então, na escala do 0 a 4, ele não sente absolutamente nada, tá? Quando chega no grau de fome 5, ele começa a sentir movimentos leves na barriga, tá? E aí, naquele quadradinho ali, onde diz fome grau 5, o item 1 é movimentos leves na barriga, vocês vão ver que embaixo tem mais itenzinhos que estão em branco. E é ali que ele vai preencher em casa outros sintomas que ele pode vir a ter nesse momento. A maioria tem bem parecido, tá? Mas tem gente que
sei lá, começa a ouvir barulho mais forte ou começa a sentir outras coisas, né, ainda nesse grau. É bem interessante que a gente estimule que ele preencha em casa, porque aí é o momento que ele realmente tá com fome, que ele tá no intervalo. O que ele tem que se questionar? Será que eu tô com fome? Quanto tempo eu consumi alimento, né, há algumas horas atrás? Faz quanto tempo a última refeição que eu fiz? Porque aí a gente tem que orientar assim, ó, a cada 3, 4 horas é normal a gente ter fome mesmo, pode ser fisiológico. Se não sentir, tá tudo certo. Mas é importante que tu identifique, porque se você comeu, por exemplo, 2 horas antes, 1 hora antes, e essa refeição não foi completa, não foi adequada, né, nutricionalmente completa, realmente pode ser que essa fome venha um pouquinho antes, venha com mais força. Mas o normal é que seja dentro desse período. Você está orientando, mas você está estimulando que ele se perceba. Então é diferente de você dizer, né, você tem que comer de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Você está só orientando que ele se questione e se pergunte. Aí depois tem o grau de fome 6, onde começa a evoluir os sintomas. E aí ele começa a se questionar o que ele tá sentindo, se percebendo, né? Ele começa a ouvir barulhos maiores na barriga, ele consegue entender que ele tá com uma falta de concentração, se ele tá trabalhando, ele já não consegue mais trabalhar tão bem. No grau de fome 7, aí ele já tem uma leve irritação, né? A gente fica meio de cara quando tá com fome, já sente que não tem energia. E aí, continua tendo os itenzinhos ali para ele mesmo se identificar os graus de fome e os sintomas que ele mesmo sente. Lembrando que não dá para generalizar, as pessoas são diferentes e que muda, tá? Cada caso para cada caso. E às vezes eles podem até estar errando o grau de fome, mas tudo bem. Ele tem que estar se entendendo, ele tem que estar se conectando. Às vezes erra, às vezes ele acha que tá no 5, tá no 6, não tem problema. Ele tem que estar entendendo e se questionando quando foi a última vez que ele comeu, o que ele tá sentindo, quando ele sente fome, o que a barriga faz, o que o estômago faz. Isso é a diferença, tá? Então vejam, o quanto eu tô falando pra vocês é o que vocês vão estar falando pra ele dentro da consulta. Então não é só imprimir a escala e entregar pro paciente, preencher em casa. Não, você tem que entender a escala, você tem que perceber e vivenciar cada um dos estágios